Então, bom dia a todos. Gostaria de agradecer, professora Mônica, professora Maria Ângela. Vocês conseguem me escutar daí? Conseguem? Tá. É um prazer para mim apresentar nosso trabalho ali no Pronto. Vou explicar. No decorrer da apresentação, eu vou mostrar algumas experiências que a gente tem feito nos laboratórios de fabricação digital e algumas experiências pontuais usando a materialização da forma como parte do processo de projeto. Eu sempre gosto de me apresentar, mas a professora Mônica já fez. Vamos ver se vai. Tá? Então, só lembrando, né? Ela não mostrou. Não, eu já não mostrei. Não, isso não. Então, a minha formação é em arquitetura, né? Meu mestrado na área de engenharia de produção na UFSC. Eu fiz meu doutorado um pouco na Unicamp, com a professora Gabriela Celani, metade com o professor José Pinto Duarte na UTL em Lisboa, e o pós-doc com a professora Celani também na Unicamp. Essas duas, tanto o doutorado como o pós-doutorado, foram aplicados na área da prototipagem e fabricação digital no ensino de arquitetura. E atualmente eu coordeno a rede Pronto 3D, que é um Fab Lab, no estado de Santa Catarina. Então, eu começo saudando os makers, ou seja, as pessoas que gostam de fazer, as pessoas que gostam de mexer com a mão, né? As pessoas como eu. Assim. E eu intitulei essa apresentação como Pensar, Projetar, Fabricar, só que na verdade elas são uma coisa só. Né? Com as experiências que a gente tem no Pronto, tanto no ensino, na pesquisa e na extensão, né, nas nossas pesquisas, né, esse pensar, projetar e fabricar, eles vêm junto, eles vêm concomitantemente. Né? Então, a gente utiliza, eu vou explicar já, a gente utiliza alguns métodos para que a experimentação faça parte do processo de projeto. Né? A construção de modelos, de protótipos e de artefatos físicos faça parte desse pensar. Então, na verdade, eu vou mostrar um panorama dessas possibilidades de uso da fabricação digital, em Fab Labs ou não. E a gente coloca aqui a fabricação digital como um grande guarda-chuva, onde embaixo dela a gente vai ter todas as tecnologias, os equipamentos para a materialização da forma, em diversos cursos. Aqui eu sempre coloco design, arquitetura e engenharias, porque é o nosso foco do Pronto. Mas a gente tem ali atendimento a todo e qualquer curso da universidade e fora da universidade. Então, há uma gama de pesquisas entre geologia, odontologia, medicina, fisiatria, tudo que a gente possa imaginar, com aplicações da materialização da forma e da fabricação digital como parte do processo. A gente tenta daí, então, com isso, esclarecer quais são essas reais atuações dessa materialização para as diversas etapas do processo projetual. Então, a gente tem, assim, é uma gama muito grande, não tão grande, mas uma gama de equipamentos em que, a partir do momento que a gente entende o que o equipamento faz, a gente consegue colocar exatamente no tempo e na hora certa onde esse equipamento vai ser possível de ser utilizado. Essas pedagogias, essas didáticas para essas soluções de problemas, elas vêm junto, elas vêm acompanhando o uso dessas tecnologias. Então a gente tem aqui uma definição, por exemplo, esse Crawford, ele não é um professor, ele é um maker, só um maker, ele gosta de consertar a moto. E aí eu achei interessante a abordagem dele, que ele coloca que tem dois grandes mundos, né? O knowing that e o knowing how. O knowing that é o saber o que e o knowing how é o saber como. Ele coloca como o knowing that um conhecimento mais universal e o knowing how, o saber como, é um conhecimento pessoal, é um conhecimento com experiência. Nesse caso, o knowing how, ele não pode ser transferido, ele tem que ser vivido. Então isso é importante, né? A gente viver essa experiência para entender essa experiência. É bem essa linha, né, que a gente utiliza tanto nas minhas disciplinas de fabricação, de prototipagem, de projeto, né, nos cursos de design e de arquitetura, quanto em pesquisas e trabalhos de extensão.
Então, não dá para se negar que hoje os avanços tecnológicos nessas áreas, tanto na área de software, hardware e periféricos, eles sim abrem diversas oportunidades, com capacidades inovadoras e ousadas muitas vezes e empreendedoras. Eu gosto muito de citar Palasma, onde ele tem essa coisa com a mão, né, muito íntima, né, em que ele coloca que a arquitetura, como sendo uma mediadora de significados, quando ela é sentida, ela acalenta o entendimento. O entendimento do quê? Da escala, da proporção, dos detalhes, das técnicas, das texturas, né? Não tem como eu não colocar a mão nessa parede furadinha, né, para eu sentir, e aí eu passo a entender aquilo. Então a gente utiliza dessa capacidade sensorial, né, para o entendimento projetual. Trouxe aqui um exemplo. Isso aqui são alunos de design gráfico. Até então esses alunos não tinham nenhum entendimento espacial, nenhum entendimento, era bem enrolado, assim, eles só faziam web, né? Então, e eles tinham que produzir uma série de comunicação visual para o museu da universidade, mas eles não entendiam o espaço, eles não sabiam se locomover no espaço, mas eles tinham que projetar para aquele espaço. Então a minha ideia foi o seguinte: para você projetar para o espaço, nada melhor do que você entender aquele espaço, construir aquele espaço, e aí sim você vai ter condição de mostrar soluções para aquele espaço. Então, assim, foi ousado, mas eu tentei colocar a ideia da fabricação digital, do uso de equipamentos de corte laser, eles também não tinham tido nenhum contato anterior, para fazer a maquete da maquete do museu. Alunos de design gráfico, não tinham nenhuma noção. E foi. E deu. Foi um desenvolvimento muito prazeroso. Eles, a partir daí, a partir dessa interação da máquina, do equipamento, do errar, o errar é muito importante, né? Errava, fazia, construir, colar, cortar, e aí vai. Isso foi muito importante para que eles pudessem entender o espaço para o qual eles estavam projetando. No final foi um trabalho muito... a gente depois doou essa maquete para o museu, né? Está lá para observação, uma maquete didática. Então, o que acontece? Isso a gente mostra que esse recente, e não é tão mais recente o desenvolvimento dessas tecnologias de fabricação digital, né? A gente já está aí na estrada já há bastante tempo, mas elas sim têm tido um impacto muito importante em todas essas áreas de atuação, né? Basicamente para a execução de modelos e para a construção propriamente dita. A gente tinha nós tivemos, né, na década de 80 e 90 um gap muito grande no fazer, né, no construir maquete, por conta do avanço das tecnologias de software. Passeio virtual, walkthrough, aplicação de textura, era muito legal ver tudo aquilo. E a maquete foi meio que deixada de lado. Então, se a gente olhar um panorama do que é possível, né, na arquitetura, então, por exemplo, a gente tem um edifício construído, pronto, a gente tem aliado os desenhos 2D, os modelos físicos, as maquetes e os modelos digitais. Essas técnicas, essas ligações em vermelho, são as ligações já desenvolvidas, né? As técnicas já consolidadas. Plotagem, construção de esboços, maquetes, tarará. Se a gente tem em azul essas técnicas em desenvolvimento. Aí assim, né, tá, então eu falei que já não são tão recentes assim, né? Mas essas tecnologias de fabricação, de materialização da forma, elas sempre estão em desenvolvimento. Não é porque inventaram uma impressora 3D que vão parar de inventar impressora 3D, né? Então assim, tem materiais que são pesquisados, a rapidez dos equipamentos, os envelopes, que é o tamanho de impressão, e aí vai, né? Não só nas impressões, como em outras tecnologias, né? Então essas técnicas, essas ligações aqui em azul, né? Se eu tenho modelo físico, eu uso a prototipagem, eu consigo, eu tenho modelo digital, uso a prototipagem, eu consigo um modelo físico. Se eu tenho modelo físico, no caminho contrário, eu tenho equipamentos de digitalização 3D, muito fáceis de ser usados, muito comuns hoje em dia. Então essas ligações aqui, elas são bem pertinentes e sempre em desenvolvimento.
Então, o que eu chamo de prototipagem digital são essas técnicas para utilização de modelos físicos desde o início do processo, estágios iniciais de processo de projeto. É esse o nosso foco dentro do laboratório. Então a gente tem um pensamento criativo, a gente começa com desenho, né? A gente tem até lá no laboratório várias pranchetas e papel, muito papel. Não quer dizer, sendo um laboratório de fabricação digital, não quer dizer que toda a parte de idealização, de concepção, deva ser feita no computador. Não. Tem o rabisco, tem o desenho, tem a discussão, tem essa coisa lúdica, né, do criar, né? Depois, a gente passa para uma modelação, né, tem a modelagem disso. Depois a gente tem a construção disso, eu estou construindo o meu pensamento criativo. Eu tenho a manipulação dos modelos e eu volto. Então, esse caminho, ele é sempre... Ele acaba uma hora, né? Mas ele é interativo, né? Ou iterativo. Isso faz com que a gente tenha esses ambientes sociais, culturais, materiais e possibilitem essa viabilização desses processos cognitivos, né? Então, eu vou mostrar algumas imagens daqui a pouco do laboratório. É um local de criatividade latente, em que a colaboração entre alunos, professores, não tem hierarquia, né? Entre alunos de design gráfico junto com a arquitetura, junto com a engenharia, junto com a mecânica, é uma coisa assim muito simbiótica, um negócio assim que se completa. Mais alguns exemplos. Então, por exemplo, assim, nos ambientes do laboratório sempre vai ter a figura do aluno, a figura do estar fazendo alguma coisa. Seja cortando papel à mão, seja mexendo numa máquina de alta precisão, que é uma CNC, né, e perigosa. A gente usa muito o Palasma, como eu já disse, né, as mãos, não é uma mão, mas o fazer, né, para entender a mais profunda essência dessa matéria, né, o que se influencia na capacidade de imaginar, de interagir, né, e de utilização daquele objeto, do que está sendo projetado, né. Então sempre tem alguém mexendo, alguém cortando, alguém colando, alguém fazendo. E uma coisa legal que a gente gosta de mostrar é a interação da criança com isso, né. A gente tem eu já vou mostrar aqui algumas imagens de atividades com crianças, que chama Pronto Kids. E a gente vê na criança, a criança é muito sincera, né? Se ela não gosta mesmo. Já recebemos vários assim, isso é horrível. Já. Né? Então, assim, a criança, nesses workshops que a gente tem feito lá, que chama Pronto Kids, mostra realmente essa interação, esse entendimento. E aquilo, a criança está montando aqui, aqui era um dinossauro? Não, aqui é uma libélula, que era a conscientização da dengue. Toda coisa era a conscientização da dengue. Ela montou um mosquitão assim grande, né? Mas, ao mesmo tempo, ela estava aprendendo que o corte a laser materializa a ideia dela. Ela não mexeu, ela não foi lá na máquina, ela foi ver, ela entendeu que sai do computador e vai para a máquina, que é possível fazer isso, que é possível materializar alguma ideia dela, né? E aí a mensagem total que foi passada é a coisa lúdica. O lúdico para aprender a tecnologia. E esse lúdico a gente não usa só com a criança, a gente usa com todo mundo. Por exemplo, aqui um outro projeto. Esse projeto começou em corte laser básico. Claro, antes disso aqui tem toda a parte de desenho, né? Isso aqui foi feito em Grasshopper, mas tem toda a parte de interação, de criação. Mas a materialização começa a partir daqui, né? Em objetos montados, em papelão, a gente usa caixa de televisão. Caixa de geladeira, caixa de... resto mesmo, né? Foi cortado, foi montado com a escala real. Isso aqui era um projeto de um brinquedo para uma creche. A partir daí, a gente usou a impressão 3D, e aí o aluno aqui já estava entendendo a interação daquele projeto dele com a impressão 3D, diferentemente desse corte laser. É outra coisa, é separado, é diferente. E aí aqui ele já estava entendendo o que tem que fazer. Sai assim, ó. Isso aqui demorou 12 horas para fazer, faltando 3 horas o negócio pifou.
tem que fazer de novo? Não, se vira para usar isso aqui, não podemos gastar, né? Então ele teve que dar uma outra solução. Mas nesse momento aqui, ele já entendia da tecnologia. Ele já sabia como que a tecnologia podia ajudá-lo, né? E foi montando, e foi passando massa, e foi construindo, e foi, e deu isso. Assim, não é uma imagem, é uma maquete, é um modelo mesmo, né? Sempre com a escala humana. Mas aqui, quando chega nesse limite aqui, nesse ponto final, não é isso que é esse é o produto final, né? Mas quando ele chega aqui, ele já teve toda aquela base, ele sabe desse projeto de cabo a rabo. Ele se vê como essa criança que está usando esse projeto. Então a gente prega muito pelo fazer pensando, muito, mais do que o pensar fazendo. Então assim, não mais, é tudo junto, né? A gente pensa fazendo, faz pensando, né? É uma coisa muito implícita, né? Muito junta, assim. Não tem um limite. Agora eu vou pensar, pensei, agora vou fazer. Não, vou testar, e aí eu vou. Mais um trabalho que eu queria mostrar, esse aqui é um outro, só corte, montado, papelão, ali a professora tentando entender o que estava acontecendo, volta essa imagem. Aqui bem, são modelinhos bem rudimentares. Eles começam a tomar forma, começam a impressão 3D, começa a passar massa, a entender o projeto, para ter o projeto final. Isso aqui foi uma apresentação da disciplina. Tá? Mas para mim isso é bonitinho, é legal, é bacana, muito legal. Mas para mim o que interessa é aquele processo, né? É aquele entendimento processual e que traz implícita aquela criatividade, aquela vontade de fazer mais, né? Pelo projeto em questão. Né? Então a gente tem muito menos pré e mais durante. Tem a pesquisa, tem o desenho, tem toda a parte que deve ter, né? Mas o durante ele é muito intenso, né? O durante ele é muito rico. Mais um aqui, mesma coisa, ó. Só trouxe assim para mostrar só a evolução, né? Corte, baixa fidelidade, testa, aqui uma avaliação do cliente. Foi aqui que o cliente falou, tá horrível. Essa passagem aqui eu vou ficar entalada, não vou entrar aqui, né? E aí sim, esse cliente era exigente, né? E é esse cliente que deu várias ideias, né? Que deu essa possibilidade de interação, né? Essa possibilidade de enriquecimento, né? E foi, e finalizou. De novo, né? É legal, mas todo o processo para mim é o que interessa, né? Toda aquela parte inicial. Tem mais um desse. Esse aqui foi bem bacana, em que é um escorregador, mas tinha que ver se a criança cabia no escorregador, né? E elas chegaram a um modelo, aqui um modelo cortado, tal, mas não cabia na impressora 3D, era grande, a impressora pequena. E aí, se vira? Tiveram que cortar o projeto, tiveram que entender o que tem que ser feito para cortar virtual, imprimir por partes, depois colar, depois passar massa, depois, sabe? Essa coisa de fazer, deu nisso. Também não é imagem, são os objetos mesmo. Então, assim, esses métodos, né, de produção automatizada para arquitetura e construção, né, eu separo como por finalidade, ou aqui não dá para vocês verem, né, mas finalidade ou escala reduzida ou escala real. Eu tenho um número de dimensões, né, eu posso ter 2D, cortes a laser, por exemplo, posso ter 3D, que são impressão 3D ou desbaste em CNC, e posso ter 2D e meio, que é só a parte tátil, né, só a parte de cima, só desbaste de material é 2D e meio. E aí, o que a gente foca mais para um laboratório de fabricação digital é justamente a maneira que esses objetos são produzidos. Que é a terceira parte desse chart aqui, né? Como é que eles são produzidos. Então, eu tenho a forma subtrativa, a formativa e a aditiva. Né? A subtrativa, cortes, fresa, corte laser e toda a parte que desbasta material, que retira material. Né? A parte formativa é conformação de material, vacuum forming, formação onde o material consegue se conformar em cima de
se deformar e conformar em cima de um objeto, e a parte aditiva, que é a sobreposição de camadas, né? Posso ter sólidos, líquidos, lâminas e pó. Então, aqui são maneiras em que eu consigo efetivamente ter o objeto pronto, né? Não pronto, mas o objeto materializado, tá? Eu estou indo muito rápido? Não. Então, a gente vem para o que a gente chama de pronto level, né? O que é o pronto level? O laboratório, ele é uma rede de laboratórios que eu queria apresentar para vocês, né? É uma rede de laboratórios de fabricação digital, né? Eles são estrategicamente localizados no estado de Santa Catarina, né? A gente começou em 2013, tivemos o apoio do governo do estado, financiamento das máquinas da FINEP e da FAPESC. A localização a gente iniciou onde eu fico, né, em Florianópolis, e em 2016 a gente se torna um Fab Lab credenciado pelo MIT. Os laboratórios têm uma missão que inclui oferecer aos pesquisadores uma infraestrutura apropriada. Então essa infraestrutura é composta por equipamentos com aquelas técnicas ali do chart amarelo, né, que eu mostrei ali para vocês, né? A gente tem toda essa gama de equipamentos disponíveis para os alunos, né? A gente faz questão de capacitar uma equipe de facilitadores. Então, os alunos bolsistas, eles são facilitadores, né? Cada bolsista é responsável por uma área do laboratório. E ao final da bolsa dele, ele compartilha aquele aproveitamento dele, aquela experiência que ele teve com os outros e vice-versa. A gente tem um evento que chama Tardes no Pronto, em que eles fazem essa facilitação. Quando eu preciso de uma coisa sobre impressão 3D, chamo aquele lá que está experiente na impressão 3D. Né? Isso dá para o aluno, é muito legal ver o aluno com essa desenvoltura, né? Ver o aluno com essa disponibilidade. A gente tenta oferecer incentivos em forma de bolsa. Né? Atualmente a gente tem algumas bolsas, mas assim, por incrível que pareça, muitos dos alunos permanecem no laboratório sem bolsa. Né? Mais pela satisfação e pelo aprendizagem de ficar no laboratório. Né? Então sempre tem um projeto de extensão ou um projeto de pesquisa, no qual ele é responsável naquele tempo que ele está no laboratório. A gente tenta fazer um trabalho efetivamente eficiente, né? Há uma dinâmica muito rápida assim, de entrada e saída de projetos, acadêmicos ou não, né? E aí um trabalho colaborativo da rede. Colaborativo da rede a gente diz tanto a rede Pronto, entre os polos do Pronto, quanto a rede internacional, que são os Fab Labs mundiais, que hoje a gente tem aproximadamente 1.200, 1.300 laboratórios no mundo. Né? Então a gente atende design, arquitetura, engenharia, qualquer curso que tenha a necessidade da materialização da forma de qualquer projeto. A gente está atendendo agora matemática, geologia, assim, são coisas diversas. E cada vez que vem uma coisa dessa, a gente fala, meu Deus, será que dá para fazer? E dá. Né? É muito legal isso, essa interação com outros cursos. Então essa aqui é a rede. Então a gente está aqui na Praia Santa Catarina, a gente tem aqui, nós estamos aqui em Florianópolis, né? Eu fico aqui, né? Chapecó, mais longe, que está a 800 quilômetros de Florianópolis. Temos em Lages e no sul do estado em Criciúma. Cada laboratório é equipado com cada uma das tecnologias, a impressão, o corte e a CNC. Né? Então, quando a gente conseguiu a verba para a rede toda, cada um dos polos recebeu um equipamento de cada, e aí depois eles foram andando com as próprias pernas. E aí a gente coloca aqui um laboratório de fabricação digital, ele tem que necessariamente ter um DNA como esse. Ele tem que ser um local eficiente, né? Tem que ser rápido, tem que ter uma versatilidade, então a gente tem que, pela experiência da gente, de professores, de pesquisadores e de bolsistas do laboratório, né? A gente tem essa versatilidade de entender aquele novo projeto que chega, se ele tem capacidade de ser desenvolvido ali ou não, muito já assim, já direto. Né? Senão a gente vai ter a colaboração dos outros prontos ou da rede para que aquele projeto seja realizado. É um ambiente criativo, e é bastante criativo. E, por último, mas não menos importante, mas também muito importante, ser lúdico.
Quando a gente fez o DNA aqui do Pronto, né, a gente botou aqui divertido. Divertido, eu acho que é muito divertido, assim, né? Fica meio assim, muito divertido, né? E é muito divertido. Então o lúdico, né, é o aprender com uma satisfação, é o aprender com uma vontade de entender o que a máquina pode fazer, com o limite da máquina, mas mesmo assim não ficar atrelado a ela. A máquina pode quebrar, a máquina pira, dá tilt, né? Acontece, né? Então a gente tem que ter esse jogo de cintura, essa flexibilidade de aplicar essas 5 pontas em qualquer projeto que a gente utilize lá. E aí a gente tem aplicado bastante as nossas tecnologias no STEM, que hoje está sendo bem comum, né? Que é as pesquisas baseadas em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Né? Muito com criança, bastante com criança isso. E a gente tem um viés lá no laboratório em que hoje essa sigla inseriu arte design. Foi muito legal isso, porque a gente consegue ampliar esse leque de possibilidades, né? A gente consegue ter muitas outras coisas junto com essas quatro pontos ali em cima, né? E um exemplo disso que a gente usa são algumas atividades que a gente tem no laboratório. A gente chama de Pronto Kids, Pronto Teen, Pronto Senior e Pronto Social. Claro, né, o nome já diz, o Kids são os pequenininhos, né, até do ensino fundamental. O Pronto Teen são já adolescentes. O Pronto Senior, a gente tem já os seniors, né, a terceira idade. A gente teve uma oficina com senhorinhas fazendo leque de corte a laser. Cada uma sai com o seu lequinho bonitinho, né? Elas não estão mexendo na máquina, mas elas entendem que elas podem fazer aquilo, elas podem usar aquilo para outros projetos, né? E o Pronto Social, que a gente vai até o lugar. Quando o lugar não pode vir até a gente vai até o lugar, eu já vou falar já já. Então, assim, a satisfação de ver uma criança levando para casa um objeto simples, né? Aqui, crianças em fase de alfabetização, em que cada costelinha do dinossauro era uma letrinha do alfabeto em ordem, e ele tinha que colocar bem certinho. Ele não sabe, mas aqui ele aprendeu a cortar laser. Ele pode não atinar naquilo, ele estava ali na hora, ele estava a fim de montar o dinossauro, né? Mas ele estava assim, aprendendo essa tecnologia, né? E criança é divino, né? Assim, né? A satisfação da criança interagindo com o objeto, né? A gente fez aqui o mapa do Brasil, a gente fez aqui o dinossauro, fizemos tartaruga, a gente fez muita coisa. Aqui, por exemplo, eles imprimiram em 3D, eles desenharam, aqui é muito bonitinho, desenharam animaizinhos pequenininhos, a gente transformou em 3D, explicou o que é a impressão, como faz. E aí cada um recebeu o seu, customizou, desenhou e levou para casa. Também eles não sabem, mas eles aprenderam a imprimir 3D, né? Então aquilo tá embutido, né? E aí depois disso tudo a gente tem o prazer de mostrar que a gente ganhou um prêmio, segundo lugar mundial, na convenção Fab Lab, que foi agora no Egito, em julho, e que a gente ganhou com esse projeto aqui. Fabricar tartarugas para preservar tartarugas. Então, as crianças, é um Fab Kids, né, um Pronto Kids. As crianças, modelo não, elas imprimem, esse aqui não dá para ver daí, mas são 5 tipos diferentes de tartarugas do litoral brasileiro. Nós modelamos, imprimimos em 3D, então eles aprendem a impressão 3D, o corpinho todo é feito em corte a laser, é o mesmo corpinho para todas as tartarugas. Eles aprendem a cortar laser. E aí a gente achou assim, putz, é difícil a gente dar um casquinho de tartaruga para cada aluno, né? Sai caro, né? Então a gente decidiu fazer forminhas de silicone e a criança faz com massinha. Então ela faz a tartaruga que ela quer com massinha e leva para casa. O importante é levar para casa, né? Então, só nessa atividade eles aprenderam o corte laser, a impressão 3D, a moldagem em silicone, né? E mais importante de tudo, a preservação da tartaruga, né? Então aqui tem, essa aqui é a cabeçuda, ela mede tanto, pesa tanto, come isso, come aquilo, vive aonde, né? E criança é uma esponja, né? Saiu dali,
Até hoje eu não sei qual que é qual, mas elas com certeza dão aula de tartaruga. Tá? Então, assim, aqui é o projeto aqui do workshop das tartarugas. Né? Eles montaram assim massinha, né? Assim, cortado a laser, o corpinho, sempre montando. Bem, carinha de satisfação assim, vale qualquer coisa, né? E aí, falando daquele pronto social, a gente tem uma conta, né? Que a gente leva uma impressora 3D, uma corte a laser e uma CNC, todos equipamentos pequenos, não ficam aqui dentro para sempre, ficam no laboratório. Quando a gente sai, a gente coloca ali dentro, né? A gente atende comunidades, escolas, eventos, e ela é assim. Né? Os alunos que fizeram, modelaram ela inteira dentro, e sempre levando as tecnologias disponíveis. Eu que dirijo a conta. E, por exemplo, aqui a gente estava num campeonato de surf. Então, era um campeonato de hand surf, que são aquelas pranchinhas de mão, né, que a gente construiu com boards de skate estragados. A gente fez todas com a CNC, né? Fizemos todas as pranchinhas e a gente levou a tecnologia lá na praia. A gente atende, por exemplo, escola, que é uma escola municipal, a gente atende aqui o Projeto Tamar com as tartarugas, né? A gente vai, um domingo por mês, tem essa apresentação no Projeto Tamar sobre como preservar as tartarugas. Então, assim, essas são as nossas atividades, sempre mexendo com, desde produtos até a robótica, até a inteligência artificial, até com impressão, com desbaste, com corte CNC, e aí vai. E aí vai, sempre tem gente mexendo. O importante é que sempre tem gente rindo, né? Eu acho isso muito importante, né? De gente se divertindo, né? São projetos... Aqui um projeto colaborativo, por exemplo, a gente chegou a uma turma de misturado arquiteto, designer e engenheiro. Ninguém brigou, tudo bem, até o final, né? E chegamos num projeto final. Era um projeto para todo mundo, usando realidade virtual, usando corte, CNC, foi difícil. Não pelo relacionamento das pessoas, não, né? Mas pelas ferramentas disponíveis, sabe? Mas foi muito enriquecedor. Um negócio bem legal, porque cada um tinha uma expertise diferente, né? Cada um tinha uma visão diferente e uma habilidade diferente, né? Mas a fabricação digital, quando a gente chegava com o corte, eles acompanhavam o corte, preparavam o arquivo para corte. E quando a gente chegava, efetivamente, com um negócio para eles montarem, depois de montado, o entendimento projetual era fluido. Depois disso era, vamos. As decisões eram em cima disso, né? Então isso era bacana. E aí a gente tem, só finalizando, delegações, aqui eu coloquei várias, assim, gente de dentro da universidade, criança de fora. A gente tem oficinas de inclusão, a gente tem o Dudu, que sempre está com a gente, ele tem paralisia cerebral, mas ele sempre está lá fazendo, ele faz os mapinhas, ele fez a tartaruga. Então, assim, tem essa oficina a gente faz com o colégio de aplicação, né? Há um intercâmbio ali de crianças com portadoras ou com deficiências, diversos tipos, né? E que interagem bem bacana, de uma forma bem legal. E aí, claro, né, a gente sempre como mensagem final, né, tem a ideia de quê? De que não se pode ter nada disso, a coisa que a gente fez, nada, sem esses meus bolsistas. Assim, as pessoas são muito importantes no laboratório, de qualquer laboratório de fabricação digital. As pessoas são... sem as pessoas, as máquinas não funcionam. Sem as pessoas, as máquinas não são consertadas, né? Sem as pessoas, a gente não consegue utilizar nada. Aqui, de novo, esqueci, foi sem querer, a última vez que eu mostrei isso, eu falei, tem que tirar, mas caí de novo. Foi sem querer. Eu nem devia ter falado. Mas, então assim, todas essas atividades, né, entre bolsistas, pesquisadores e alunos, e todos esses visitantes é muito importante, né? Então a gente sempre finaliza com essa ideia do que a gente pratica, né? O que eu leio eu esqueço, o que eu vejo eu lembro, mas o que eu faço eu aprendo. Então,
é um provérbio assim que eu achei uma vez e eu falei, nossa, sou eu, né, esse provérbio, porque é bem direto o que a gente faz, né, o que a gente prega, o que a gente utiliza nas esferas do ensino, em disciplinas, de graduação e pós-graduação, da pesquisa, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, temos várias, e extensão, com a comunidade, Pronto Kids, Pronto Senior, Pronto Teen, projetos com outras instituições, né, intercâmbio com outras instituições. Então, essa é a dinâmica de um laboratório de fabricação digital que eu queria trazer para vocês, e é a dinâmica assim, na qual a gente trabalha e na qual a gente tem tido bastante resultados, né, resultados superiores. Eu fico à disposição de vocês, se vocês quiserem visitar o Pronto, quiserem ir para Florianópolis, né, fico à disposição, é sempre um prazer mesmo. A gente está sempre aberto a intercâmbio de pesquisas, né, pesquisas em conjunto com outras universidades, né, isso é muito salutar para a gente e muito bem-vindo mesmo.